Gravuras de Manuel Messias dos Santos, a dramática dualidade de uma obra fantástica. Eu sou Regina Lara Silveira Mello. E eu sou Paulo Leonel Gomes Vergolino. Nós somos do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Quem foi Messias? Em 25 de outubro de 1945, nasce em Aracaju, Sergipe, um homem negro que viria a se tornar pintor e gravador, Manuel Messias dos Santos. Nascido em família pobre, de muitas dificuldades financeiras, segue ainda criança com uma tia e uma das avós para Salvador, Bahia, em 1949. A tia passa a trabalhar como empregada doméstica para o antigo diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia, Leonídio Ribeiro, fato que contribuiu, de certa forma, para o ingresso precoce de Messias ao universo artístico. Aos 7 anos já estava no Rio de Janeiro, onde viveu a vida toda, vindo a falecer em 2001. Bem, esse é Manuel Messias, né? Uma imagem pertencente ao catálogo Manuel Messias dos Santos, uma homenagem que a coleção Gutmann e Cornes fizeram ao artista em 2011 no Rio de Janeiro. E outros artistas negros se destacaram antes de Messias, deixando sua marca na história da arte. Na virada do 19 para o 20, tivemos alguns nomes de grande capacidade técnica e artística para pintura e gravura, digamos, e que merecem todas as honrarias, mas pouco conhecidos, digamos assim, produzindo obras que até hoje carecem de crítica mais aprofundada e ampla, ficando suas poéticas em certo suspense. Bem, esse é um trabalho raro, né? Uma gravura realizada por Arthur Timóteo da Costa, em 1910, em Paris, e a foto ao lado são os dois irmãos, né? Ativos no início do século XX, Arthur e João Timóteo da Costa. Foram analisadas nessa comunicação, que reflete a nossa pesquisa, 4 coleções diferentes que possuem obras de Manuel Messias dos Santos. A coleção Guilherme Gutmann, no Rio de Janeiro, Mônica Jorge Cornes, também no Rio, Museu Afro Brasil, em São Paulo, e a coleção do leiloeiro Evandro Carneiro, no Rio de Janeiro. Em 1960, né, os trabalhos da década de 60 são os trabalhos iniciais, digamos assim, são monstros, figuras com acentuadas características expressionistas, a luta entre seres reconhecíveis e fantásticos, entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra, se unindo em uma poética dentro da área da gravura e que paulatinamente foi sendo reconhecida como relevante. Bem, aqui nós temos um trabalho interessante, que é ainda em pequeno formato, mas de grande expressividade, década de 60. Mais um trabalho, a gente também percebe essa expressividade que acompanhou o trabalho do artista de uma forma geral, década de 60, né, onde você percebe essa mulher quase que sendo engolida por esse ser fantástico. Mais um trabalho onde a gente percebe o grande equilíbrio que ele dava ao trabalho dele, né? Isso é uma tônica no trabalho do Messias, literalmente do início ao fim da vida. Aqui uma foto do Messias, né? Ainda no Instituto Pinel, quer dizer que é uma foto dos 3 últimos anos de vida, onde ele foi para o Instituto Felipe Pinel com sua mãe querida e inseparável. Aos 16 anos de idade, Messias recebe ensinamentos teóricos e práticos dos professores Abelardo Zeluar, no Museu Nacional de Belas Artes, em 61, e Ivan Serpa, no Museu de Arte Moderna, em 62. Na coleção Mônica e Jorge Cornes, figura uma estampa datada de 67, intitulada Ivan Serpa, onde aparece o professor Ivan Serpa, retratado praticamente com asas de anjo, né? Um aspecto bem cadavérico, olhos bem saltados, mas uma imagem bastante interessante. Bem, aqui nós temos um trabalho raro, porque é um trabalho feito a 4 mãos, né? Você tem a gravura, né? Foi produzida a 4 mãos, possuindo 2 assinaturas na mesma gravura, o professor Ivan Serpa e o aluno Manuel Messias, então aluno Manuel Messias, produzindo o mesmo trabalho.
Aqui a gente vê um trabalho bem equilibrado, né? Você percebe, né, essa expressividade muito forte que acompanha o trabalho dele, mas um trabalho de uma fatura de grande qualidade. Em 1970, o conjunto da mostra da coleção Guilherme Gutmann foi exposto por xilogravuras em preto e branco produzidas na década de 60 e posteriormente, já por volta de 1974, de gravuras em cor, com destaque para a xilogravura Dramador, que é essa que a gente vê aqui. Bem, se puderem prestar atenção, a gente tem um detalhe muito interessante, que é o ingresso da palavra, né, da frase, quer dizer, são frases sempre contundentes e que mostram um pouco dessa personalidade que o artista imprime ao seu trabalho. E também o ingresso da cor, de uma maneira bem delicada, né? Aqui a gente só vê o vermelho do sol e do pássaro. Aqui mais um trabalho, né? Prestem atenção nessas alusões ao sexo, né? Nessa noite, nossa cama, os lençóis, nosso amor, quer dizer, uma alusão direta que ele faz através da xilogravura ao sexo. São cenas do cotidiano, né? Ele retrata muito a própria vida, é o que supomos, e também o envolvimento dele com a religião, envolvimento no sentido de percepção, que aparece no trabalho dele de uma forma até filosófica. Aqui a gente vê a cabeça de São João Batista e Tenho Sede, né? Explora bastante esse ingresso da cor de uma forma bem dinâmica. Existe um movimento, esse movimento da gota, e também reflete nessa gravura Tenho Sede também a própria textura da madeira, né? O que é bem interessante. E a gente vê que a cabeça de São João Batista é uma imagem recorrente, é um tema recorrente no trabalho dele, porque aparece nessa exposição também do Museu Afro-Brasil, em São Paulo. Aqui a gente percebe que a gravura dele foi se alongando, alongando, de certa forma. Nós colocamos essa gravura aqui com o rapaz, que é funcionário do leiloeiro, mostrando aqui o tamanho da gravura, para a gente ver a proporção. Quer dizer, há uma dificuldade técnica também na execução dessa gravura, que já tinha sido vencida pelo Messias. Mais outros dois trabalhos, né? Prestem atenção nos títulos, Não Acho Crime Neste Homem e Não Sabe o que Fazem, uma alusão direta à religiosidade católica e que, na verdade, foi interessante porque a gente percebe que outros trabalhos na sequência falam de outras religiões. Aqui o conjunto dos judeus, presta atenção, né, nos exemplos das figuras abaixo, demonstram-se que Messias trabalhava e retrabalhava suas matrizes. A imagem à direita é uma gravura em preto e branco, produzida um ano antes da gravura colorida à esquerda, excetuando-se a localização da assinatura do artista e as dimensões da gravura, nada mais se repete. No conjunto, aqui na sequência, que são 4 gravuras da temática judaica, a gente percebe essa expressividade do trabalho, né? O rosto sempre muito expressivo, esses olhos muito saltados do rosto, quer dizer, conferem um trabalho realmente deveras ímpar na qualidade de uma forma geral. E é interessante o nome, né, que ele dá, o judeu que veio fazer um casamento no Brasil, quer dizer, confirma mesmo essa curiosidade, né, esse interesse pela colônia judaica. E aqui, em 1980, Messias, nas coleções citadas e analisadas, comprova a sua qualidade plástica. É um artista que realmente merece ter sua pesquisa analisada, sua poética, né, e seu legado perpetuado. Nós temos apresentamos essa última gravura, que é justamente da década de 80, também pouco antes do seu falecimento, né? Que Manuel Messias dos Santos, expressionismo marginal, as palavras. Quer dizer, aqui ele já está no mundo das palavras, totalmente um vocabulário próprio, letra própria, e também a gente percebe o envolvimento com religiões afro-brasileiras, né? Pelo tipo de imagem que aparece. E essa é uma xilogravura de uma das coleções analisadas, coleção Mônica e Jorge Cornes. E aqui o Manuel Messias dos Santos, nessa última foto, né, já sentado num banco de praça, né? Então nós pusemos como homenagem a esse grande artista.
que permanece ainda um pouco desconhecido. E esperamos que vocês tenham gostado. Se quiserem se comunicar com a gente, está aqui o nosso e-mail. Obrigada. Muito obrigado.